Olá. Bom, então, esse vídeo é complemento do último de resultante de um sistema de forças, onde que a gente falou sobre momento. No outro vídeo era sobre momento escalar, então nesse a complementação falando de momento na formulação vetorial. Então vamos compartilhar aqui o nosso quadro. Bom, como havia dito, sobre momento, a gente precisa lembrar sempre que momento é uma tendência de giro. Então, todas as vezes que eu tenho um esforço do tipo força, eu estou empurrando, puxando, estou fazendo alguma força mesmo. Quando eu tenho um momento, eu tenho uma tendência de giro. Eu estou girando alguma coisa. Se eu pegar uma folha de papel aqui, fizer uma força, eu tenho uma tendência de giro nela. Dependendo de onde que eu faço essa força, de onde que é o meu apoio, eu tenho uma tendência de giro diferente. Eu posso ter uma tendência de giro anti-horário, sentido horário, a depender de onde está a pessoa que está vendo, né? E aí, dito isso, o momento é uma grandeza vetorial, então, por ser uma grandeza vetorial, eu preciso que tenha direção, intensidade e sentido, e a gente tem duas formulações para o momento. Momento formulação escalar, que é quando eu tenho como resposta um número escalar, e o momento formulação vetorial, que é quando eu tenho como resposta um vetor. E lembrando aqui que nesse sentido do vetor, a gente vai usar os nossos vetores unitários, lembrarem, principalmente das disciplinas de geometria analítica e álgebra linear, que a gente trabalha com o IJK, que são os vetores unitários na direção do eixo x, y e z, quando a gente está trabalhando no tridimensional. Vamos lá. Então, momento, formulação vetorial. Lá no momento formulação escalar, a gente tinha o quê? Eu trabalhava com uma força, né, o momento ele é dependente de duas grandezas, de uma força e de uma distância. Qual que é a diferença aqui para a formulação vetorial? Eu trabalho com uma força, mas em vez de trabalhar com uma distância, eu passo a trabalhar com um vetor posição. Então, digamos que eu tenho uma força F aqui e um ponto O que eu estou querendo calcular o momento. Importante lembrar também, como a gente falou na última aula, que eu preciso calcular o momento em relação a algum ponto, né? O momento em relação ao ponto O é diferente do momento em relação ao ponto A ou ao ponto B. Assim como quando eu tenho um conjunto de forças que estão gerando momento no ponto O, eu preciso atentar que todos os momentos sejam calculados em relação ao mesmo ponto. E não calcular algum momento em relação a um ponto e outro momento em relação a outro. Então, se eu tenho um, um ponto O, uma força F, e eu quero calcular o momento, o que eu vou precisar colocar aqui? Que eu vou chamar de R. Um vetor posição. Lá na formulação escalar, esse R era uma distância, né? Aqui, apesar do meu desenho estar parecendo que eu tenho um ângulo de 90 graus, que era o que eu precisava na força na distância, o vetor posição, ele não tem essa necessidade. Ele pode estar em qualquer linha de ação da força, o que facilita um pouco para eu poder realizar esses cálculos, né? Eu posso escolher um vetor posição que esteja em uma posição melhor para eu poder trabalhar, fazer cálculos. E aí, o que que mantém nisso aqui? A gente falou sobre o eixo do momento. E o eixo do momento, a direção do momento, ela está perpendicular ao plano que contém tanto a força quanto a distância. Nesse caso, esse é o plano que contém a força e o vetor posição. Então, se eu colocar um eixo aqui
que, digamos, está perpendicular a esse plano formado pela força e pelo vetor posição, o que que vai acontecer? Tem uma tendência de giro aqui, ó. Se eu pegar a força, eu continuo não. A gente segue tendo a regra da mão direita aqui. No entanto, agora, para fazer a regra da mão direita, eu vou fazer o quê? Os meus dedos eles estão na direção do vetor R e ele vai junto no pela direção da força F. E aí eu tenho aqui, ó, uma tendência de giro aqui da minha força F em torno desse eixo, que é perpendicular ao plano formado pela força e vetor posição. Colocando um jeito melhorzinho aqui, é como se eu tivesse tendência de giro aí no meu eixo. Aqui vai ser o meu M0. Como que a gente define esse M0? M0, vetor, já que eu estou trabalhando com formulação vetorial, então eu coloco a setinha em cima, vai ser igual a R VEC F. O que a gente precisa lembrar aqui? Quando eu falo R VEC F, o que é esse VEC? Né? É um produto vetorial. E no produto vetorial, faz diferença qual que é a posição, né? Se eu inverto aí, calculo F vetorial R, então meu momento ele vai estar multiplicado aí por -1. Lá das regras de produto vetorial mesmo. Lembrando que produto vetorial é uma operação entre vetores. É, vou colocar aqui, para a gente não perder, quem que é o meu R. Então, o meu R é um vetor posição. E qual que é a orientação desse vetor posição? Para ser um vetor, eu preciso ter o quê? Dois pontos, né, para eu poder ter uma direção. Quando eu tenho dois pontos e coloco um menos o outro, eu tenho um vetor. Então, a posição inicial do vetor posição, do vetor posição, né? Ele é dirigido do ponto O. Quem que é o meu ponto O? É o ponto onde eu estou calculando o momento. E aí ele vai até onde? Até qualquer ponto sobre a linha de ação de F. Quem que é a linha de ação de F? A linha de ação é a direção da minha força, né? Então, se eu tenho aqui a minha força F e eu prolongo a direção dela aqui, ó, isso aqui é o quê? É a minha linha de ação. E aí, o meu vetor posição, ele pode estar ele pode terminar em qualquer ponto dessa linha de ação da minha força F. Então, a gente tem aqui a regra da mão direita novamente. Enquanto no momento, na formulação escalar, a gente tinha os dedos apontando para a força, o meu ponto O dentro da palma da minha mão e o dedão indicando se era horário ou se era anti-horário, no caso aqui do momento na formulação vetorial, eu tenho os dedos indo de R para F. Então, eu coloco os dedos na direção do vetor R, posição, chego no F e vejo se está indo horário ou anti-horário. Lembrando que quando eu trato de momento, eu preciso ter um sentido, né? Não é nem a direção, ter um sentido. E o sentido, nesse caso, vai ser horário ou anti-horário. Então, eu vou colocar aqui dedos do vetor posição R para F. E o polegar indica a direção e sentido.
sentido, né? A direção está para cima ou para baixo. Aliás, a direção, por ser perpendicular ao plano que contém a força F e R, e o sentido se está para cima ou se está para baixo, né? Convenção, novamente, anti-horário positivo, horário negativo. E aí, a gente tem vou até colocar em outro slide, o princípio da transmissibilidade. Transmissibilidade. O que que ele diz? Se eu tenho uma força F aqui, ó, eu tenho a linha de ação dela, né? Que eu acabei de falar ali. Então, aqui em verde claro, é a linha de ação de F. E aí eu posso ter aqui um ponto O. E aí, desse ponto O, eu posso ter vários vetores de posição. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um vetor posição R, colocar um R2, colocar um sufixozinho aqui, né? R1, R2 ou R3. Então, o princípio da transmissabilidade, ele diz o quê? Que eu tendo um ponto O e tendo uma força F, qualquer vetor posição que saia do ponto O e passe e chegue em algum ponto da linha de ação de F, então os momentos serão iguais, né? Isso aqui eu posso tirar automaticamente que o meu vetor M0 não, MO, né? Momento da força F em relação ao ponto O, ele pode ser calculado pelo produto vetorial de R1 vezes F, que vai ser igual a R2 vezes F, e também vai ser igual a R3 vezes F. Posso usar qualquer um aí dos meus vetores de posição. E aí, se eu colocar também o meu eixo aqui, digamos, o eixo do momento, né? Eu só colocar esse ponto O aqui em outra posição, para não ficar o desenho tão feio. Então, tem aqui a minha direção do meu momento. E se eu pegar em qualquer sentido aqui do meu R, indo em direção ao F, eu vou ter aqui no anti-horário, né? Tá para cima aqui o meu vetor M0, né? Que é o meu momento da força F em relação ao ponto O. Bom, dito isso, se eu colocar tudo isso aí em um espaço, né, um espaço tridimensional, vou colocar aqui um eixo X, um Y e um Z. Então, eu tenho aqui um vetor R qualquer que está indo de encontro a uma força F. E aí, esse plano aí definido pelo vetor R e F, lembrando que para eu definir um plano por dois vetores, eles não podem ser colineares, né? Eles não podem estar na mesma direção, senão eles não definem um plano. Mas a partir do momento que eles não são colineares, eles já definem um plano. Eu vou ter e um
perpendicular aqui, um eixo do momento, vou chamar aqui de eixo do momento M0. Eu posso até colocar o meu ponto O aqui, né, já que eu estou calculando o momento em relação ao ponto O. E aí, como que eu faço a formulação cartesiana disso, né? Aliás, deixa eu preciso lembrar, colocar aqui x, y, z. Eu tenho, na direção x, tem um vetor unitário, lembrando que o vetor unitário tem tamanho 1, um vetor unitário i, na direção y tem um vetor unitário j, e na direção z, um vetor unitário k. E aí a gente usa esses vetores unitários para poder fazer a formulação vetorial. Então, a minha força F, por exemplo, ela vai ter uma parcela Fx na direção y, mais uma parcela Fy na direção j, mais uma parcela Fz na direção k. Como que a gente faz para achar? Faz decomposição. Ou então eu calculo o vetor unitário na direção da força e multiplico pela intensidade da força. Ah, São as duas formas que a gente tem tradicionais aí de chegar ao valor da força em função dos meus vetores unitários e JK. E eu tenho o meu vetor R, Rxi, mais Ryj, mais Rzk. Como que eu calculo o produto vetorial? Lembrando que produto vetorial a gente usa o determinante. Então, o meu M0, que é igual a R vetorial F, ele vai ser o quê? Coloco em um determinante. Lembrando, determinante é uma operação que a gente faz com uma matriz quadrada. Então, na primeira linha, eu tenho os meus vetores unitários I, J, K. Na segunda linha, eu tenho as componentes referentes a I, J, K do primeiro vetor, que aqui no nosso caso vão ser o Rx, Ry e Rz. E na terceira linha, terceira e última linha, eu tenho as coordenadas referentes a I, J, K do vetor F. Fx, Fy e Fz. E como que eu resolvo esse determinante? A gente aprendeu lá em geometria analítica e álgebra linear também, mas para, para fim de lembrança, né, a gente pode usar aqui o prolongamento das duas primeiras colunas, IJ, Rx, Ry, Fx e Fy, e multiplicar. Claro que eu estou fazendo aqui de forma bem grosseira, né? Não vamos levar tanto a sério, mas podem olhar isso com calma aí em outro local para poder fazer. Então, eu multiplico aqui nas diagonais principais. Serão todos positivos. Mais. Apesar que o amarelo aqui foi uma péssima ideia. E nas diagonais secundárias, fica o quê? Menos. E aí a gente soma tudo, vê o que, que tem na direção de JK e temos o nosso vetor resultante aí, M0, né, na formulação vetorial. Então, diferente da formulação escalar, que eu trabalho só com números e com a direção em sentido usando a regra da mão direita,
Aqui no caso do vetorial, a gente tem essa facilidade de trabalhar com vetores e já ter uma resposta. Isso, em dados momentos, apesar de dar mais contas, pode ser muito útil. Bom, e aí? E se eu tenho várias forças, né? Se eu tenho um momento, se eu quero um momento resultante, novamente eu preciso que esses momentos sejam calculados sempre em relação ao mesmo ponto. Toda vez que eu estou falando de resultante, eu estou falando de um conjunto de forças, de um conjunto de momentos. Então, qual que é o momento resultante de um sistema de forças, né? Tem várias forças envolvidas. Então, eu vou chamar de MR em relação ao ponto O, que é o momento resultante, vai ser igual ao quê? Somatório de R VEC F. O que é o somatório de R VEC F? Eu vou pegar cada força, calcular o vetor posição do ponto O em relação à linha de ação da força F, somar isso tudo e vou ter o momento resultante. É o básico aí. Eu separo e, e depois somo tudo. Lembrando que, como eu estou aqui na formulação vetorial, eu já consigo somar tudo direto. Se eu tivesse lá na formulação escalar, o que que a gente fazia? A gente reparava o que que era horário, o que que era anti-horário, e somava o que era anti-horário tudo positivo, o que era horário tudo negativo. Como aqui a gente está na formulação vetorial, eu só preciso chegar no que tem em I, que é na direção X, o que tem em J na direção Y, o que tem em K na direção Z. E aí a gente tem que, para finalizar essa parte da formulação vetorial, o princípio dos momentos. O que é que diz aí o meu princípio dos momentos? O momento de uma força em relação a um ponto é igual à soma das componentes da força em relação àquele mesmo ponto. Então, se eu tenho uma força que ela pode ser decomposta em duas forças, né? Às vezes eu faço o quê? Às vezes eu tenho um eixo, né? Posso até colocar aqui, e aí eu tenho uma força F, e aí ela pode ser decomposta aqui em Fx e Fy. Um exemplo bem prático. Então, o momento da força F, ele tem que ser igual à soma dos momentos gerados pela Fx mais a Fy, já que a força F, ela é a soma das duas, né? Então, aqui, como que fica isso em linguagem vetorial? É o meu momento aí em relação ao ponto O, que ele é igual a um vetor posição R vezes a força F, ele também é igual a um vetor posição R vezes a força F1 mais a força F2. Lembrando que F igual F1 mais F2. E fazendo isso aqui, a gente pode usar a regra do famoso chuveirinho, né? Que eu multiplico o que está em evidência pelo que está dentro do meu parêntese, que é a mesma coisa de falar R vetorial F1 mais R vetorial F2. E aí eu posso só colocar em prática isso aí. Eu tendo as forças nas direções I, J, K e vetor posição na direção I, J, K, é só realizar o cálculo do meu momento vetorial a partir do cálculo do produto vetorial. Qual que costuma ser o problema aqui? Costuma ser o momento em si? Não. O problema aqui costuma ser a parte matemática de cálculo do produto vetorial, de montar o vetor, calcular um vetor unitário para poder enxergar essa força como um vetor. Mas é isso. E isso era o que a gente tinha aqui para a aula de hoje. Vou parar aqui o compartilhamento
E espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigada.